A sua vida está sendo vivida rodeada de perguntas como essas? Por que aquela pessoa conseguiu encontrar felicidade e eu não? Como ela conseguiu conquistar aquele homem fantástico? E o que eu ando fazendo de errado nos meus relacionamentos? Porque eu tenho pulado de relacionamento em relacionamento sem nunca encontrar aquele que dá certo na minha vida? Será que nenhum homem hoje em dia quer nada sério? Ou pior, porque o cara que eu tô afim não quer nada sério comigo, porque ele não me valoriza, pensando que eu só quero viver o sexo casual que ele me oferece. E porque ele não me nota, e por aí vai. Então assista esse vídeo para entender por que você cai nessas armadilhas e como você pode usar os conhecimentos dos comportamentos sociais e sobre as estruturas instintivas mais primitivas da humanidade. E até mesmo sobre a nossa biologia, para te ajudar a conquistar um relacionamento feliz, que te completa, que não te faz sofrer, fazendo você viver a sua vida amorosa como sempre sonhou. Mas como assim? Que baboseira é essa de aprender sobre o comportamento social, sobre a nossa biologia, sobre instintos primitivos da humanidade para conseguir me relacionar? Eu preciso mesmo de tudo isso para uma coisa que deveria ser natural? O amor deveria ser mais simples. Eu só preciso ser eu mesma e procurar alguém que me aceite como eu sou e deixar as coisas acontecerem. Foi assim que você aprendeu, não é mesmo? A verdade é que se isso tivesse funcionado, você não ia estar me assistindo. De alguma maneira, você se identificou com o meu conteúdo porque as coisas não estão funcionando tão naturalmente assim para você. Mas calma, a culpa não é sua. Na verdade, as coisas não funcionam naturalmente para ninguém. E ao longo desse vídeo você vai entender por quê. Existe uma razão simples para o amor ser tão complexo, mas existe sim um jeito de tornar as coisas mais fáceis, sem deixar de ser você mesma. Na verdade, você vai aprender a ser você mesma. Existe uma razão simples para o amor ser tão complexo, mas existe sim um jeito de tornar as coisas mais fáceis e sem deixar de ser você mesma. Na verdade, você vai aprender a ser você mesma, o que na maioria das vezes não é tão fácil quanto parece. E atrair alguém que te aceita do jeito que você é e que te faça sentir profundamente amada. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Ítalo Ventura, eu sou especialista em relacionamento e o meu trabalho é ajudar a mulher a se desenvolver para conquistar uma vida amorosa e feliz. E eu sei que por mais que eu tente desenvolver a minha capacidade de empatia, eu nunca vou conseguir entender a realidade que as mulheres vivem e o que se passa na cabeça delas, exatamente pelo fato de eu ser homem. Mas para entender essa realidade, eu conto com muito estudo sobre conquista, relacionamento e comportamento humano, e com a ajuda das milhares de mulheres que eu já ajudei ao longo de mais de anos de trabalho. Por outro lado, eu conheço de perto a realidade do pensamento masculino dentro de um relacionamento, com as minhas próprias experiências e percepções. E também de outros homens, afinal de contas, a gente também tem as nossas conversas fechadas. E que no caso eu estou abrindo aqui para você e quebrando o código dos homens nos meus vídeos, cursos e eventos. Então você agora pode ter acesso à realidade do pensamento masculino, a verdade nua e crua, sem esconder o jogo sobre absolutamente nada. Além de muito conhecimento teórico baseado em anos de estudos dos maiores psicólogos, sociólogos, terapeutas e especialistas nas interações humanas. E eu vou te contar um pouco da minha experiência pessoal e como eu cheguei à conclusão na prática de como esse processo de conquista e relacionamento não é tão natural quanto eu imaginava. Eu fui muito apegado à minha mãe. Eu acabei internalizando um conceito muito romantizado de relacionamento a dois. Eu amava músicas e filmes que me fizessem viajar nessa temática de amor longo e duradouro, regada a corações e sentimentos lindos. Na adolescência, eu tive a minha primeira namorada, que acabou marcando a minha história. Esse relacionamento foi um divisor de águas que serviu para desconfigurar muitos mitos que eu acreditava. Aos 18 anos, eu tive o meu coração partido pelo término súbito de um namoro que eu achava que estava maravilhoso. Meu sofrimento foi latente. Mesmo que digam que adolescentes vivem tudo de forma mais dramática, me fazendo passar por muitas fases que muitas mulheres acreditam que os homens desconhecem. Sim, homens também sofrem. E eu fui um deles. Eu sofri
eu me frustrei com o amor e passei a acreditar que as mulheres estavam em busca apenas de homens cafajestes, que a tratassem de qualquer maneira. Eu apaguei da minha memória o ideal de tentar ser o príncipe encantado de alguém, internalizando que eu não deveria manter meu lado romântico. Eu não era o macho alfa que elas tanto queriam, e aquilo fez com que eu decidisse mudar. Eu passei anos da minha vida embasado nessa vertente masculina. Eu frequentei baladas, festas, bares, com o objetivo claro de testar todas as técnicas ensinadas e aprendidas em cada site, fórum e qualquer coisa que eu encontrasse sobre conquista e sedução na internet. Sim, homens ensinam isso uns para os outros. Para minha surpresa, essas coisas simples funcionavam como mágica. As abordagens, os gatilhos da curiosidade, conversas, postura, ancoragem, linguagem persuasiva, técnicas para aumentar o carisma, confiança, como lidar com o sentimento de apego, que inclusive era o meu fraco. Como eu me apegava fácil. Eu sou a prova que dá para mudar, dá para se adaptar e se blindar da sua própria natureza. E se você é a tímida, a apaixonada, a bozinha, eu te entendo. E esse é um comportamento nocivo. Eu, inclusive, acredito que a essa altura do campeonato, você até sabe disso. Só que não sabe como abandonar esse padrão, esse vício emocional que te deixa completamente vulnerável. Eu era péssimo quando eu comecei. Em pouco tempo eu fiquei bom nesse jogo da conquista. Eu realmente conseguia me relacionar com praticamente qualquer mulher que eu tivesse interessado. Mas aí que tá. Mesmo conseguindo viver o que para mim, na época, era considerado o sucesso, ou o que eu achava que eu desejava, eu não me sentia feliz. Eu estava saindo com muitas mulheres bonitas, interessantes, e os meus amigos nem entendiam o que estava acontecendo e como eu tinha tanto sucesso assim. A verdade é que eu passei anos e anos desperdiçando o meu verdadeiro eu. A minha essência não se encontrava em nenhuma das minhas conquistas. Era tudo vazio e, por vezes, solitário. Um caminho regado a emoção zero. Aquilo não era eu, não era nada do que eu acreditava. E eu passei a olhar os casais felizes, com relacionamentos bem-sucedidos, pensando que era o que eu sempre quis. O meu lado romântico buscava exatamente o conceito de família que eu podia ver ao meu redor. O código masculino deixa implícito que homens precisam de quantidade e não o inverso. Mas essa não é uma máxima. E foi aí que eu tive o que eu considero como o primeiro grande insight da minha vida. Eu mudei os focos das minhas pesquisas e, ao invés de buscar sobre conquista, eu comecei a entender como funcionava um relacionamento feliz. E eu comecei a montar esse quebra-cabeça de entender como o homem e como a mulher funcionam no relacionamento. E não só na conquista, que é algo mais superficial. Foi quando eu tive pela primeira vez o entendimento do que eu chamo de conflito temporal. E o que é esse conflito? Como ele influencia a sua vida, a minha vida e a vida de todo ser humano contemporâneo? Pensa nele como algo que você considera instintivo em seu comportamento social, emocional e pessoal. Nós fomos criados para obedecer moldes que nos foram repassados pelos nossos pais e até pela nossa biologia. A sociedade evoluiu ao longo dos tempos, como era de se esperar, mas a gente ainda está apegado a conceitos de tempos longínquos, lá dos nossos ancestrais. Exemplo, nós, Homo sapiens, estamos aqui há mais ou menos 3 milhões de anos. E o casamento só existe há mais ou menos 12 mil anos. Esse acordo que a gente chama de casamento, ele foi criado para fortalecer os reinos e só depois que ficou romântico. E assim vem se desenvolvendo até hoje. Muita coisa foi mudando, até a forma da gente se relacionar. Os nossos bisavós se relacionavam de uma forma totalmente diferente comparada aos nossos avós. Eu arrisco a dizer que muitos bisavós nem sequer beijaram na boca. Já os avós já se arriscaram, pegando um na mão do outro. Ao contrário deles, os nossos pais tiveram liberdade. Se conheceram, ficaram e namoraram. Muitos engravidaram antes do casamento e foram obrigados a casar na época. Hoje isso não existe mais. Atualmente o normal é estar com quem você quer, sem pressão, sem obrigação. E por isso as pessoas estão confusas,
porque não existe aquela obrigação de ficarem juntas. Ou seja, você pode escolher. E isso é o que nos leva à bênção e à maldição. Você tem a liberdade para decidir. E isso é ótimo, mas a sua estrutura emocional enraizada te deixa confusa, sem saber como agir. Apesar de todos os avanços tecnológicos e da nossa sociedade ter mudado, uma coisa não mudou: os nossos instintos. Eles permanecem quase que intactos dentro da gente, apesar de todas as mudanças. E como diria o casal renomado de psicólogos Bárbara e Alan Pease, que dedicaram anos de estudos observando a relação afetiva entre homens e mulheres, entender as nossas motivações e necessidades primitivas é o caminho. A medicina, com as suas pesquisas avançadas sobre DNA, a nutrição, com a volta à origem que veio para ficar, das dietas paleo, já estão entendendo isso. E nos relacionamentos, esse também é o caminho. A sociedade está evoluindo o tempo todo, mas as nossas necessidades e os nossos instintos permanecem intactos, porque foram cravados durante mais de 3 milhões de anos, comprovados na psicologia. Ou seja, a nossa sociedade mudou muito ao longo dos anos, mas o nosso comportamento emocional ainda é muito primitivo. Dentro desses corpos contemporâneos, com roupas sofisticadas, existe um cérebro reptiliano que ainda tem fortes impulsos de sobrevivência e reprodução. Esse conflito temporal é o maior gerador de confusão mental, tanto para homens quanto para mulheres. E é por isso que você não sabe o porquê abriga em você mesma tantos sentimentos conflituosos. Toda vez que você passar uma situação de sofrimento, que você não sabe como agir, pode ter certeza que aí existe um conflito temporal. E essa é a razão oculta do porquê alguns conflitos te jogam de um lado para o outro em relacionamentos que muitas vezes fracassam e você não sabe a resposta. Porque ele some depois de um tempo, ou porque ele não responde às suas mensagens, porque ele perde o interesse em você, mesmo que a coisa tenha sido boa, porque você insiste em escolher o cara errado, martelando o mesmo erro. Porque o cara que mais parece errado acaba sendo aquele que é mais irresistível aos seus olhos. Porque você se sente insegura em seus relacionamentos, deixando que muitas vezes os ciúmes destruam o que poderia ser bom. Porque você não se acha o suficiente para ele. São inúmeros porquês sem resposta. E a resposta é: você não está agindo, e sim reagindo de maneira inconsciente e emocional em todas as suas interações amorosas e até sexuais. Seu cérebro reptiliano está defendendo as suas necessidades primitivas, sem entender que hoje você vive numa sociedade moderna. É como se você estivesse vivendo no escuro, como tem vivido até hoje, diminuindo as suas chances de fazer as coisas darem certo. Você pode olhar para o lado e ver a quantidade de relacionamentos fracassados, relacionamentos instantâneos que não foram feitos para durar, taxas de divórcio aumentando, índices de traição, enfim, uma maré de infelicidades. Se você olhar um pouco mais à frente, vai ver um oceano de relacionamentos líquidos. O sociólogo polonês, considerado um dos intelectuais vivos mais respeitados na atualidade, escreveu um livro interessante, intitulado Amor Líquido. E nele, Zygmunt Bauman analisa detalhadamente a liquidez, a superficialidade e a rapidez com que os relacionamentos na nossa sociedade moderna têm se diluído cada vez mais. E essa é a razão de ser tão importante aprender sobre comportamento e relações humanas, e principalmente sobre relacionamentos entre homens e mulheres, que é a maior fonte de sofrimento da nossa geração. Aprender sobre comportamento masculino, comportamento feminino, autoestima, confiança, empoderamento, conquista, sedução, só vai te ajudar a eliminar conflitos, confusões e relacionamentos frustrantes. Tudo aquilo que tem te colocado para baixo hoje. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de aprender a melhor forma de lidar com relacionamentos, a melhor maneira de conquistar um relacionamento bem-sucedido, sem que eu precisasse me tornar um canalha, conquistador, figura que até então eu defini como comportamento padrão masculino, a minha vida tomou um novo rumo. E foi com esses ensinamentos que eu acabei me tornando o que eu sempre quis ser. Um marido ideal, um cara de família. Casei com a minha esposa sabendo que eu não precisava ser um cafajeste, como o que eu tentei ser,
mas sendo apenas o cara que buscava uma mulher que viesse para somar no meu mundo. Mas dessa vez sem ser o bonzinho, o romântico lírico, idealizado por referências fora da realidade. Eu virei um pai de 2 filhos que são tudo para mim. A minha vida vazia e solitária foi deixada para trás. E vivendo em minha bolha de felicidade, acabei percebendo que nem todas as pessoas ao meu redor conseguiam alcançar essa realidade. A satisfação em ter um relacionamento feliz, bem-sucedido, de alto valor que me completava como ser humano. Eu vi a minha própria irmã atolada, um relacionamento frustrado, com um cara que parecia mais perdido do que eu na minha pior fase. E a culpa nem podia ser colocada somente nele, porque o cara também estava ali, vivendo numa bolha de tropeços emocionais e comportamentais, com tal conflito temporal que assombra a todos, sem distinção de idade, sexo, classe social. Ele é implacável. E eu vi a minha irmã sofrendo. Eu sabia que eu tinha as armas para ajudar ela a sair dessa espiral de comportamentos completamente equivocados e que estava afundando a sua autoestima, a sua confiança e esperança que ela tinha de viver um relacionamento feliz. A gente conversou muito e ela foi entendendo por que ela se submetia a situações constrangedoras e até humilhantes. Porque ela estava insegura, porque ela não a valorizava como mulher, porque ela tinha tanta dificuldade em quebrar laços afetivos. Para resumir a história, ela conseguiu abandonar esse padrão destrutivo, aprendeu a ter um comportamento atraente, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Hoje em dia ela está num relacionamento com o Fábio, meu cunhado, um cara muito bacana que valoriza a relação. Eles estão com data marcada para o casamento. E aí estão as fotos deles. E hoje ela está super feliz. Eu fui me interessando e me apaixonando cada vez mais por esse assunto. Fui conversando com amigas e toda mulher que parecia muito interessada no que eu tinha para dizer. Eu me animei, criei meu blog, que alcançou uma grande quantidade de leitoras. Depois eu fui contar as minhas histórias no YouTube, que hoje alcança cerca de 10 milhões de visualizações por mês. Me especializei, fiz cursos de formação e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou conhecido entre os maiores especialistas em relacionamento e conquista do Brasil. O meu trabalho ajuda milhares de mulheres e eu sinto que eu vivo o meu propósito de vida e que faz o meu coração bater. E agora chegou a sua vez. É a sua chance de pegar as chaves do sucesso da sua vida amorosa, te permitindo conhecer as melhores maneiras para conquistar um cara bacana, que vai te respeitar acima de tudo. Ele vai te valorizar, te fazer feliz, te satisfazer. Hoje você tem a chance de conhecer um dos meus cursos mais interessantes, que eu chamo de conexão emocional, porque uma mulher de alto valor entende que relacionamento real vai muito além de atração física e que pode sim abrir portas, mas não é o que sustenta uma relação. O que sustenta a relação é a conexão emocional intensa, com envolvimento profundo, fazendo com que você construa um relacionamento cheio de amor, afeto, confiança e um sexo excepcional. Nesse curso, você vai entender quais são as 7 estruturas psicológicas capazes de gerar essa forte conexão emocional. Nem ele vai entender direito o que está sentindo por você, mas você vai saber direitinho o que está fazendo para provocar esse tipo de reação nele. O que exatamente você vai aprender? Módulo 1. Estruturas internas. Quais são elas e como usar adequadamente as suas estruturas internas. Você vai entender o processo de autossugestão, o que te torna uma mulher de alto valor, que tem uma inteligência emocional que te garante a conquista de uma confiança inabalável. Como criar âncoras para momentos que você mais precisa, o que os homens querem de verdade e não o que eles dizem que querem. Como usar a sua feminilidade, atitude positiva para se tornar ultra atraente para o homem dos seus sonhos. Homens amam mulheres que entendem a si mesmas e agem com confiança extrema, ao invés daquelas que se afogam em inseguranças, que muitas vezes podem levar um relacionamento ao fracasso. Módulo 2. Atração e abordagem. Aqui você vai compreender sobre a presença social, a postura necessária para se tornar um verdadeiro imã irresistível aos homens e quais os gatilhos acionadores na cabeça de um homem quando ele visa uma recompensa e o desafio da conquista. Algumas ideias para fazer com que ele chegue em você e inicie a conversa. Como agir depois de uma abordagem, fazendo com que aquele homem mantenha o interesse aceso.
como puxar uma conversa sem dar bandeira e o que é arquétipo, e os 4 principais arquétipos para uma conexão profunda com o homem. Como se aproveitar do ambiente social para se tornar mais sexy, sedutora aos olhos de todos ao seu redor. Módulo 3, a arte da conversa. Aqui você pode se aprofundar e entender quais são os seus maiores anseios e como usar tudo isso para entrar na cabeça masculina. O poder hipnótico da interação, voz e olhar. E como usar esse recurso para se tornar atrativa. Você vai conhecer uma técnica infalível de PNL que vai te ajudar a espelhar o comportamento daquele cara, criando uma conexão instantânea. E quais são as palavras mais persuasivas a serem usadas numa conversa? Como manter uma postura mais aberta, aprendendo a arte de ser espirituosa, bem-humorada e criando um interesse imediato e genuíno, ajudando a desenvolver conversas super interessantes. Aprender a converter uma conversa fria em quente em questões de minutos. Terá também conhecimento do que não deve fazer. Quais os assuntos que são proibidos a serem abordados num papo com um homem. E minha técnica pessoal, para acabar com aquele silêncio constrangedor e nunca ficar sem assunto. Módulo 4, tensão sexual. Esse módulo vai direto ao ponto crucial para o futuro de um relacionamento. Como provocar o homem da maneira mais inteligente possível, criando uma tensão sexual apenas com a conversa antes de partir para o ataque. Como utilizar a linguagem do desejo, fazendo ele pensar em você de um jeito totalmente sensual. Você vai dominar a técnica do puxa e empurra e descobrir mecanismos infalíveis que usam as palavras e como fazer ele cair aos seus pés, fazendo com que ele queira sempre conquistar você todos os dias. Como induzir o homem a ansiar por um futuro do seu lado e como tecer elogios a esse cara, sem que isso faça com que ele se torne arrogante. Vai aprender o poder do olhar, do toque, sendo capaz de reverter um relacionamento estabelecido na friend zone para algo além, cheio de química e cheio de desejo. Módulo 5. Encontros memoráveis. Nesse módulo, vamos abordar tudo aquilo que ronda a arte dos encontros. Como fazer o cara te chamar para sair, como você pode chamá-lo para sair, como sair de um relacionamento virtual para o real e como criar um encontro memorável. Daqueles que se tornará tão inesquecível na cabeça daquele cara que vai fazer ele querer repetir essa experiência, desejando mais e mais. Quais os lugares você deve evitar totalmente no primeiro encontro? Qual a maneira mais adequada para agir depois do primeiro encontro? Módulo 6. Sexo e o jogo do desejo. Homens são regidos pelo visual, mas as palavras também são ferramentas poderosas. Como você deve elogiar um homem para enaltecer o ego frágil masculino? Você vai aprender o que fazer para que ele se sinta mais homem, acendendo dentro dele o macho interior. Quais os estímulos são perfeitos para um sexo ardente e inigualável? Quais os gatilhos você deve usar e quais elogios durante o sexo fazem um bem imenso ao relacionamento. Para finalizar nossas aulas, vamos falar de situações cotidianas da vida real. Por exemplo, o que você pode fazer se ele simplesmente some sem dar muitas explicações? Como conquistar aquele cara que se faz de difícil, usando recursos infalíveis. Vamos abordar o porquê ele dá em cima de você, mas sempre tem um compromisso e te relega. O porquê o cara só te chama para sair em cima da hora, de supetão. Como falar do relacionamento sem parecer que está cobrando algo, mas fazendo com que ele saia da enrolação. Como fazer o cara ansiar por um relacionamento sério com você. E por fim, como descobrir se aquele cara é o certo ou o errado. Veja bem, o meu intuito não é ensinar as mulheres a serem mulheres. Isso é inerente em cada uma. Eu acredito que toda mulher nasce dotada de um poder secreto que as tornam únicas. O problema é que muitas desconhecem como ativar esse mesmo poder e usar com efeito. Afinal de contas, nós não fomos ensinados a nos relacionar. Eu arrisco a dizer que você não frequentou aulas de inteligência emocional ou como se conectar com o sexo oposto. A comunicação com o homem é uma e com mulheres é outra. E eu quis mostrar o outro lado, algo como uma mulher assim, certamente, é uma flechada no coração de um homem. Não é somente a embalagem exterior que deve ser usada como armas de conquista. O sex appeal é o que desperta o desejo mais intenso no homem, que passa a ansiar por aquela mulher segura, confiante, cheia de vida e bem resolvida,
Mulheres que compreendem o valor próprio e trabalham para que os outros consigam perceber essas características marcantes. E lembre-se, eu não estou falando de transformação física. Eu estou falando de uma mudança de atitude tão radical que você vai passar a exalar pelos poros a confiança que a tornará tão atraente. É importante que você entenda que existe uma diferença crucial entre a atração física e a atração emocional. Acredita em mim, isso é 10 vezes mais eficiente do que simplesmente colocar aquela roupa sexy, passar um perfume afrodisíaco e decorar uma frase de efeito e partir para a conquista. E se você quer instalar essas estruturas psicológicas na sua personalidade para criar uma verdadeira conexão emocional com a pessoa que você escolher para se relacionar, eu te convido a participar dessa experiência. Antes desse curso, o único jeito de acessar essas informações era através de algum dos meus grupos de mentoria, o que depende da minha agenda, e esse valor poderia variar entre 6 a 8 mil reais, além da impossibilidade natural de eu atender tantas mulheres que se interessam pelo meu trabalho, que, como eu disse, alcanço milhares de mulheres. E eu sei que esse valor pode não ser tão acessível. E é por isso que eu acho que o curso online é uma ótima alternativa de você acessar toda essa informação de uma forma direta, eficiente e muito mais acessível. O meu curso Conexão Emocional está sendo oferecido por apenas 12 vezes de R$ 48,42 ou R$ 497 à vista. São menos de R$ 2 por dia. Se você quer me assistir destrinchando os segredos mais intrínsecos dos homens e as melhores táticas para conquistá-lo e saber exatamente o que te torna irresistível aos olhos dele, clica no botão abaixo e seja bem-vinda à nova fase da sua vida. Será fantástico ter você nessa nova turma, tomando posse das estruturas psicológicas que ajudarão a ter a sua felicidade ao alcance das suas mãos. E se por algum motivo você não se identificar com o conteúdo ou sentir que isso não trouxe nenhum benefício real, você pode acionar a garantia incondicional de 7 dias. É só enviar um e-mail para suporte@italoventura.com e em até 48 horas você vai ser reembolsada integralmente. Ou seja, você pode assistir o curso inteiro, se não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Espero que isso te deixe completamente segura, para que você tome a decisão de participar desse momento de transformação pessoal. Até lá!